O evangelista João escreveu que se tudo aquilo que Jesus fez e ensinou fosse escrito, no mundo não caberiam os livros que seriam produzidos. Em outras palavras, João ele está falando que é tão rico aquilo que nós podemos aprender a respeito de Jesus, há uma riqueza tão profunda acerca de Cristo, que mesmo que enchêssemos o mundo inteiro de livros, ainda seria pouco. Evidentemente, nós não temos o objetivo nem a pretensão de colocar em poucas aulas, como estamos fazendo nesse curso, tudo a respeito de Cristo. Não, nós estamos apenas pontuando aspectos fundamentais da doutrina a respeito da pessoa de Cristo, e o nosso objetivo é que, tendo esses conceitos, essas ideias na sua mente, você sinta no seu coração o desejo de conhecer mais a respeito de Jesus, lendo a Bíblia, e à medida que você vai lendo, você vai compreendendo melhor e entendendo que existe muito mais para conhecermos, para aprendermos. Mas é importante também que se diga que, se por um lado você que já é estudante, que já tem aprendido muitas coisas, deseja conhecer mais, e isso é bom, positivo, né? Algo muito bom. Por outro lado, devemos trazer na nossa mente o fato de que ao nosso redor existem muitas pessoas que não conhecem nem aquilo que é o fundamental, que é a grande verdade de que Jesus Cristo veio a este mundo e morreu no nosso lugar para quitar as nossas dívidas diante de Deus, e agora, através da graça, e tão somente da graça revelada na cruz, Cristo nos traz novamente para junto do Pai. Então, se por um lado há tanto que nós precisamos conhecer, nós precisamos comunicar o Evangelho. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho para todas as criaturas, para todas as nações. É isso que você deve fazer. Por um lado, continuar estudando e querer crescer cada vez mais no seu conhecimento e no seu entendimento de Cristo. Mas, por outro lado, você deve estar compartilhando com as outras pessoas aquilo que você já sabe. Na aula anterior, nós estudamos acerca da crucificação de Cristo, a dor, o sofrimento de Jesus. Nesta aula, nós estaremos estudando especificamente o sepultamento de Jesus. E estaremos destacando o aspecto histórico. O sepultamento de Jesus foi um fato histórico. Estaremos verificando também o aspecto espiritual e também o aspecto prático desse sepultamento de Jesus Cristo. Temos aqui lições preciosas que certamente enriquecerão grandemente a sua vida. O aspecto histórico do sepultamento de Cristo pode ser visto no Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 55, quando nós lemos: estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha,
e, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retiravam. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Primeiramente, nós temos aqui um texto com características históricas. Um texto com características históricas. Nós temos aqui o nome de testemunhas oculares, ou seja, mulheres, pessoas que estavam ali vendo. E aqui cita Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e mãe de José, também a esposa de Zebedeu. As mulheres estavam ali vendo, primeiramente, todo aquele processo doloroso da crucificação. E Mateus registra aqui como ocorreu o sepultamento. Ele fala a respeito de um homem rico que veio da cidade de Arimateia, chamado José, também conhecido como José de Arimateia, José da cidade de Arimateia. O nome José, o nome da cidade, são aspectos históricos que são utilizados aqui para fazer uma referência aos fatos. E diz que esse homem de Arimateia, chamado José, ele foi ter com Pilatos, que era o governador romano encarregado da província da Judéia naqueles dias. Todos os nomes são nomes históricos. Ou seja, a história de Jesus, a história do Evangelho, não é um livro de fantasia que alguém escreveu. Não. Na verdade, o que nós temos aqui são fatos históricos, certo? Fatos históricos e dignos de respeito e de aceitação. José, ele vai falar com Pilatos, o que significa que José de Arimateia realmente era um homem rico, era um homem de posses e tinha acesso ao governador e pediu a ele o corpo de Jesus. Isso não era algo assim comum. Normalmente as pessoas crucificadas, aqueles ladrões, eram sepultados em uma vala comum, né? Vamos usar esse termo, né? Numa sepultura coletiva. Eram simplesmente jogados lá e iam sendo enterrados. Não era comum um crucificado receber um tratamento dessa maneira. Mas lembre-se do texto de Isaías 53, que diz que ele foi oprimido, foi humilhado, foi morto, mas como o rico esteve na sua morte, visto que dolo algum se encontrou nele. Aqui nós temos o cumprimento daquela profecia. Jesus Cristo foi arrebatado, ninguém nem cogitou acerca da sua linhagem, que era uma pessoa da linhagem de Davi, não. Simplesmente o mataram de forma horrível, mas como um rico esteve na sua morte. E aqui é o cumprimento da profecia. José de Arimateia tomou o corpo de Jesus, envolveu num pano de linho novo, certo? Não foi enrolado de qualquer jeito, não, um pano de linho novo, novamente o cumprimento da profecia, como o rico esteve na sua morte, pegou o corpo e o colocou num túmulo novo. Por que a expressão túmulo novo é importante? É só para mostrar que realmente Jesus, ele cumpriu o seu sofrimento na cruz. Após a sua morte na cruz, Jesus já começa a receber um tratamento especial, condizente com a sua posição de Cristo, de Messias, o Filho de Deus. Ele não foi sepultado em um túmulo que já foi utilizado. Ainda hoje é comum, às vezes, em algumas cidades, o reaproveitamento de túmulos, né? Às vezes, em algumas cidades no Brasil, acontece isso, a família
tem várias, compra um túmulo no cemitério, vai sepultando ali os seus familiares e depois, quando já não há mais espaço, eles pegam e ajuntam os ossos, os restos mortais daqueles que foram sepultados primeiro, colocam num canto. É uma coisa de família. Naquela época não era diferente, porque, veja só, não foi em um túmulo qualquer, um túmulo cavado na rocha. Era algo caro, era algo difícil, e esse tipo de túmulo também às vezes era reaproveitado, mais de uma pessoa sepultada no mesmo túmulo, mas Jesus foi colocado em um túmulo novo. Só Jesus, só o corpo de Jesus foi colocado, e graças a Deus foi colocado por pouco tempo, porque como nós vamos ver adiante, Jesus ressuscitou, ele foi colocado num túmulo novo que fizeram abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retiraram. E estavam ali sentadas, em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. O sepultamento de Jesus, a descrição da sua morte, o fato que a Bíblia diz de que ele morreu e que foi sepultado, são verdades que precisam ser enfatizadas nesse tempo de confusão que nós vivemos, esses dias que precedem a volta de Cristo. Todo dia nós vemos um programa na televisão, vemos uma revista, um livro, alguém escrevendo alguma ideia contrária àquilo que a Bíblia nos diz. Tem pessoas que dizem que Jesus não morreu, que Jesus, na verdade, essa história toda foi uma invenção. Alguns dizem que ele saiu e que foi morar lá no Himalaia, lá na Ásia, lá não sei aonde. Outros dizem que Jesus simplesmente continuou vivendo e teve outros filhos e outras coisas. Na verdade, negar o sepultamento, a morte de Jesus, o seu sepultamento, significa negar também a ressurreição que vem a seguir, significa negar a própria divindade de Cristo. E Jesus nos advertiu que nós deveríamos estar atentos, sabendo que essa confusão que nós já começamos a ver hoje, às vezes alguém descobre um pedaço de papel, um texto antigo, contando uma história diferente, e diz, olha, a Bíblia está mentindo, descobriu agora uma prova que Jesus não morreu nem foi sepultado. Ora, nos dias de Jesus, papel e tinta, papiro e tinta, pergaminho e tinta, tinha aos montes. Também pessoas que não criam em Jesus também tinham aos montes. E foram muitos aqueles que tentaram escrever histórias falsas para trazer dúvida e para tentar desmentir o grande milagre que Deus fez. Em outras palavras, escrever para tentar falar que não, isso não aconteceu. E então é claro que mundo afora vão descobrir textos e pedaços de papel tentando contar histórias diferentes, mas aqui nós temos palavra de Deus. Deus se revela através da sua palavra. E Jesus foi colocado naquele túmulo, sepultado, um túmulo novo, aberto na rocha, colocar aquela grande rocha. Ele foi colocado no túmulo para que você e eu não precisássemos passar a eternidade no túmulo. Ele foi colocado no túmulo para que nós tivéssemos vida, para que nós não ficássemos mais presos pelas mentiras do diabo e daqueles que o servem. Precisamos entender a importância desse fato histórico. Quando eu digo fato histórico, digo que se nós estivéssemos lá hoje com uma câmera, como nós estamos fazendo aqui, nós poderíamos filmaríamos toda aquela cena, tiraríamos fotografia, mostraríamos claramente. Naquela época não tinha filmadora, não tinha foto, não tinha nada, mas
o Espírito Santo de Deus usou pessoas como Mateus, como essas mulheres que deram testemunho, usou um homem tão importante como José de Arimateia para ir a Pilatos, pedir o corpo de Jesus e o sepultar com dignidade, porque mal nenhum se encontrou nele e como rico esteve na sua morte. Você não é o Messias? Salve a si mesmo e a nós. Você não teme a Deus? Nosso sofrimento é justo, mas Ele não fez nada de mal. Lembre-se de mim, Jesus, quando o Senhor vier como um rei. Eu te prometo que hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A cortina do templo se rasgou em 2 pedaços. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Quando o oficial romano viu o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Louvado seja Deus. De fato, este homem é inocente. José de Arimateia, membro do Conselho Superior, que não tinha aprovado o que os outros conselheiros haviam resolvido e feito, obteve permissão de Pilatos para colocar o corpo de Jesus num túmulo, antes que começasse o sábado com o pôr do sol.
Perdoe-nos. Estamos seguindo o corpo do Senhor. Todos são bem-vindos. Mas vamos, o sábado está começando. Vamos pensar um pouco agora sobre o aspecto espiritual do sepultamento de Jesus. Primeiramente, quando nós falamos de aspecto espiritual, eu sei que surge na mente de algumas dúvidas com relação a essa questão de alma e espírito, né? E há quem gaste tempo discutindo essas coisas. Então, o homem é corpo, alma e espírito, alma e espírito é a mesma coisa. Eu tenho dito que, do ponto de vista das Escrituras, o importante, a ênfase, não é as partes em que se pode se dividir o ser humano, mas no homem inteiro. Deus, ele não ama só a sua alma, só seu espírito ou só seu corpo, ele ama você inteiro. E Jesus veio como um homem inteiro, morreu e ressuscitou para que você tivesse vida. E a posição, apenas para que você conheça, desde o início, dos primeiros séculos da era cristã, até a época da Reforma, né? Lutero, Calvino, Zwinglio, e até bem recentemente, inclusive entre todos os teólogos medievais, se você for pegar Santo Agostinho, que é antes da Idade Média, todos esses homens, como eu disse, reformadores, Lutero, Calvino, todos eles entendiam que alma e espírito são a mesma coisa. Alma e espírito são sinônimos. Em outras palavras, o homem tem uma parte visível e uma parte invisível. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o espírito da vida, ou soprou a alma, ele se tornou alma vivente. Então, com isso, o que eu quero dizer é que vamos evitar, na nossa aula aqui, nos preocuparmos em demasiado com essa questão, né? Ou seja, não faça confusão também entre Espírito e o Espírito Santo, que é o que nós vamos ver na próxima matéria. O Espírito Santo é Deus. Então o homem, ele é corpo, ele é alma, e o Espírito Santo, que é Deus, habita em nós. Aí é uma outra questão. Mas por que eu estou levantando essa questão? Eu vou falar apenas em termos de alma, e se eu falar espírito, você está entendendo que, na minha opinião, que não precisa ser a sua, não precisa ser a sua opinião, estou falando da minha opinião, alma e espírito são a mesma coisa. Mas a pergunta é a seguinte: naqueles dias, naquele momento, quando Jesus estava sepultado, entre a sexta-feira e o domingo, quando ele ressuscitou, entre o sexto dia e o primeiro dia da semana, quando ele ressuscitou, onde estava a alma de Jesus? Onde estava o seu espírito? Onde? O corpo estava ali, mas e a alma de Jesus? Estava aonde? Algumas pessoas defendem uma ideia, e essa ideia ela se torna muito popular, porque, infelizmente, as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, de fazer como aqueles irmãos lá de Bereia, da igreja de Bereia, que gastavam tempo examinando as Escrituras para saber se as coisas eram realmente daquele jeito, como diz Atos. As pessoas, ela ouve, do jeito que ela ouve, ela fala, e outro problema é se tem muita gente falando, aí assim, não, se todo mundo está falando é porque é verdade. Não, nós temos que ver a Bíblia. E há uma teoria que diz que Jesus Cristo, quando ele foi sepultado,
ele desceu e foi lá para o inferno, lá para o Hades, pregar o Evangelho para as pessoas que tinham vivido antes do seu nascimento. Primeiramente, nós devemos entender o seguinte, que a expressão desceu ao Hades, que está presente no Credo dos Apóstolos e tudo mais, faz parte de um texto que foi escrito anos depois do Evangelho, possivelmente já no segundo século, e esse texto não está na Bíblia, certo? Vou repetir. Procura na Bíblia e vê se você encontra um texto que diz essas palavras: Jesus desceu ao Hades. Jesus desceu ao Hades. Você não vai encontrar. Um outro problema é o significado das palavras. Quando o Evangelho foi escrito, a palavra Hades, na linguagem dos judeus, se referia simplesmente ao lugar dos mortos. Ou seja, para onde é que vão os mortos? Eles estão no Hades, ou seja, estão sob o domínio da morte. A ideia mais elaborada sobre inferno, como lugar de fogo e de punição e etc., isso é uma ideia que vai sendo desenvolvida mais adiante. Eu não estou falando que eu não acredito no inferno, não é isso que eu estou falando. Eu estou só falando do significado de palavras. Quando um judeu falava em Hades, ele não estava pensando em lago de fogo, coisa parecida e etc. Mas nós não temos um texto que fala que Jesus desceu ao Hades. O que nós temos, e vamos começar por esse texto, e depois eu vou mostrar outros 2 textos que, na minha opinião, sim, eles são mais claros em dizer aonde Jesus estava durante o período do seu sepultamento. Vamos ver 1 Pedro 3, 18 a 21. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Em outras palavras, o que o texto está falando aqui é que a morte, ela tem efeito sobre o corpo. Há um texto onde Deus diz, olha, não tenha medo daquele que pode matar apenas o corpo e depois não pode fazer mais nada. Tema aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Quem é este? É Deus. Deus é que tem esse poder. Satanás não tem o poder de definir o destino eterno de ninguém. Deus é que tem esse poder. Então Deus diz, não tenha medo aí dos perseguidores da igreja que podem matar só o corpo. Matou o corpo e daí? O corpo foi para o pó e a alma foi para a presença de Deus, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Então, aqui diz que Jesus Cristo foi morto sim na carne, mas foi vivificado no seu espírito. E o texto que faz confusão na mente de alguns é o versículo 19 que diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Olha só, primeiramente nós temos aqui a compreensão popular, as pessoas leem isso e já dizem, olha, que o que o texto está falando é que as pessoas que morreram na época de Noé e não conheciam a Cristo, porque Cristo não tinha nascido, então eles estavam lá presos, e daí Jesus foi lá pregar para eles, para que eles tivessem a oportunidade de salvação. Essa é uma interpretação equivocada. Primeiro,
Porque nós podemos levantar, então, por que pregou só para a geração de Noé? E não pregou também para as outras gerações? Há quem diga que Deus, não, numa época Deus salva pela graça, na outra salva pelas obras, nas outras... Não, nós não cremos dessa maneira. Nós cremos naquilo que nós chamamos de teologia da aliança. Que Deus, antes da fundação do mundo, já estabeleceu conosco uma aliança, um compromisso, uma aliança com a criação. E aliança não é a mesma coisa que dispensação. Dispensação é uma coisa, aliança é outra, totalmente diferente. Nós estamos falando de aliança. Deus estabeleceu uma aliança. E Apocalipse 13:8 diz que Jesus foi morto por nós antes da fundação do mundo. E se depois que Jesus Cristo historicamente nasceu e morreu na cruz e ressuscitou, essa verdade ela está sendo pregada através da palavra. Está sendo pregado através do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a graça ela era comunicada através dos rituais, das palavras dos profetas e principalmente através da lei cerimonial. Toda vez que um cordeiro era sacrificado, ainda que a pessoa não entendesse, não soubesse, lógico que isso representa Jesus que um dia vai nascer. Não, ela não sabia disso, ela sabia que estava oferecendo ali um cordeiro. Toda vez que ela fazia isto, ela estava demonstrando a sua fé na provisão de Deus. Na provisão de Deus, que Deus haveria de trazer o Messias, trazer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, aquele que seria o Cordeiro perfeito. Nós cremos nessa aliança. Outra questão é o significado dessa expressão que fala que ele pregou aos espíritos em prisão. E quando fala em espírito em prisão, muitos já pensam no inferno, as pessoas amarradas ou coisa parecida. Mas o que são os espíritos em prisão? Os espíritos em prisão são pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador. São pessoas que não conhecem o Evangelho. Talvez entre os alunos que estão fazendo esse curso, talvez nós tenhamos alguns que tenham tido essa experiência de, antes de conhecer Jesus, estar envolvido com tantas coisas assim, feitiçaria e tantas formas de satanismo e tudo mais, que tiveram a experiência de viverem realmente essa prisão, experiência de possessão. Ou seja, o espírito em prisão é a pessoa presa através de Jesus. Aí alguém pergunta assim, não, mas aqui diz que Jesus ele foi e pregou para a geração de Noé. Primeiramente, por que Pedro fala de Noé? Porque Pedro vai falar sobre batismo lá na frente, nos versículos seguintes. E para falar de batismo, o batismo envolve água e ele faz aí uma relação com o dilúvio. Mas o texto aqui nos traz uma verdade maravilhosa. Qual que é essa verdade? A verdade de que Jesus Cristo é quem, através de Noé, pregava o Evangelho. Em outras palavras, Jesus foi e sempre será o grande evangelista. Quando quando você abre a sua boca para falar de Jesus, quando você abre a sua boca para falar de Jesus, é o próprio Jesus quem está falando. É Jesus que está buscando as pessoas. Aí na sua cidade, aí na sua aldeia, aí no seu bairro, onde você está, na sua família. Jesus, assim como ele esteve nos dias de Noé, falando, assim também ele está hoje pregando aos espíritos em prisão. Está cheio de gente aí andando,
vivendo, morando às vezes numa casa bonita, ou sei lá, fazendo o quê, mas são espíritos que estão presos, são pessoas que no seu coração estão acorrentadas. E é através do seu trabalho como pregador do Evangelho que essas cadeias vão ser rompidas e que elas serão libertas. Mas, como eu falei no início, onde estava Jesus naquele momento que o corpo dele foi colocado na sepultura? Tem dois textos da palavra de Deus que eu creio que nos dão essa resposta de uma forma muito mais clara, bíblica e coerente com essa teologia da aliança. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso. Veja só que esse texto ele nos dá a resposta. Onde Jesus esteve durante aquele período que o seu corpo esteve no túmulo. Jesus estava no mesmo lugar que você e eu estaremos se morrermos antes da volta de Cristo. Porque Tessalonicenses nos diz que haverá um momento onde Jesus aparecerá nas nuvens, os mortos ressuscitarão e quem estiver vivo será transformado e encontrará com Jesus nos ares. Mas vamos imaginar que nós não tenhamos esse privilégio de ver Jesus vindo nas nuvens. Ao morrermos, o corpo volta ao pó e a alma volta a Deus. É o que Jesus está falando com aquele ladrão ali na cruz. Havia dois ladrões, os dois conheciam as profecias a respeito do Messias. Os dois sabiam que o Messias seria aquele que viria para resgatar Israel, para restaurar todas as coisas. E um deles blasfema contra Jesus e fala: mas se você é o Cristo, então saia dessa cruz, nos liberte, nos tire dessa dor cruel. Porém, o outro repreendia este ladrão que estava blasfemando contra Jesus e cria no seu coração que Jesus era o Cristo. Ele olhou para Jesus ali na cruz e pela ação do Espírito Santo, pelo milagre da salvação no seu coração, não é que era um ladrão bonzinho, não, era ladrão, mas pelo milagre de Deus na sua vida, ele creu que Jesus era o Messias. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Por que quando vieres no teu reino? Porque essa era a expectativa dos judeus, a expectativa de que o Messias iria restaurar, iria trazer o reino de Deus em toda a sua plenitude, iria julgar o mundo e iria trazer novos céus e nova terra. Essa é a profecia de Isaías. Essa é a parte da profecia que não se cumpriu, é o que nós estamos aguardando, é a parte da profecia que nós vemos se cumprindo lá em Apocalipse. E aquele ladrão olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz o quê? Jesus, por acaso, fala para aquele homem dizendo: olha, você vai estar lá no paraíso, mas você tem que me aguardar, porque eu vou ter que ir lá no Hades, fazer algumas coisas, mas depois a gente se encontra. Não foi isso que Jesus falou.
Jesus falou, em verdade eu te digo que hoje você vai estar comigo no paraíso, porque foi para o paraíso, para o céu, a Nova Jerusalém, foi para lá que Jesus foi e esteve durante aquele período quando o seu corpo descansava ali na sepultura. Eu sei que entre as pessoas, e aqui eu gostaria de pedir que você fosse maduro. Não seja daquelas pessoas que, o professor falou alguma coisa que eu não concordo muito, não, vou desistir do curso. Não seja assim. Jesus falou, examine todas as coisas e retenha o que é bom. É fácil você falar que acredita em uma coisa se você só ouve aquilo. Mas é importante você ser confrontado com outras coisas que a própria Bíblia, ela nos coloca. Jesus Cristo disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E foi para lá que Jesus esteve. Foi no paraíso, o céu. Foi ali que Jesus esteve. E naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, ele encontrou aquele ladrão ali da cruz, que foi salvo, não por obras, não por nada, foi salvo pela graça, ali no último momento. É por isso que você tem que pregar o Evangelho, porque Deus é um Deus que pode salvar a pessoa no último momento. Fale, pregue a tempo e a fora de tempo. Mas tem algumas pessoas que insistem nessa história de que Jesus foi para o inferno, dizendo, não, lá Jesus foi pegar da mão do diabo o escrito de dívida que pesava contra nós. E eu pergunto, onde na Bíblia diz que o diabo teve escrito de dívida? A nossa dívida não é contra Satanás, a nossa dívida é com Deus. Jesus morreu não para pagar uma dívida para o diabo, Jesus morreu para pagar uma dívida que estava nas mãos de Deus. Então, falar que Jesus desceu para pegar escrito de dívida das mãos do diabo também está errado. Outra coisa, dizer que Jesus desceu ao Hades, ao inferno, para encontrar o diabo, é um outro erro. Porque a Bíblia diz que Satanás ainda não foi lançado lá no inferno. A Bíblia diz que o diabo ele está aqui na terra andando e está com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, se alguém acha que não, Jesus ele desceu lá para falar com o diabo, então não está entendendo a Bíblia, porque a Bíblia diz que Satanás ainda não foi atirado lá. Mas tem também aqueles que dizem, não, Jesus desceu lá para pegar as chaves da mão do inimigo, as chaves da morte. Me mostra um texto, me manda por e-mail, por gentileza, manda por carta, me mostre um texto na Bíblia que fale que Satanás algum dia teve alguma chave na mão. Pode procurar. E se achar, me manda. O único texto que fala das chaves é Apocalipse, quando fala ali para a igreja de Filadélfia, e Jesus diz, eis que eu sou aquele que tem as chaves de Davi na minha mão. Eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. Jesus é quem tem as chaves na mão. Aí alguém pode citar Mateus 14, falando, não, mas lá em Mateus 14, Jesus Cristo disse que... Jesus Cristo não disse, mas lá em Mateus 4, no texto da tentação, Satanás diz que todos os reinos foi dado a ele e ele daria a Jesus. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Mateus 4 está falando o seguinte, olha, o mentiroso, que é o diabo, porque se aproveitando de que Jesus estava no seu estado de humilhação e por causa disso passível de ser tentado, fala aquilo que é da sua natureza. Fala uma mentira, dizendo, olha, tudo isso é meu, eu dou, foi me entregue. A palavra de um mentiroso não tem valor. Aquilo que Satanás fala não serve como base para a doutrina, nem se estiver escrito na Bíblia.
Vou repetir, as frases que o diabo fala, mesmo que estejam registradas na Bíblia, elas não servem de base para você criar uma doutrina, porque a própria Bíblia diz e afirma que ele é o pai da mentira. Então, onde estava Jesus? Jesus não tinha nada para fazer em relação ao diabo e às trevas. Jesus, ele foi ao paraíso. Como ele disse ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque é para lá que eu vou e é lá que você vai estar comigo. E lá Jesus esteve até o primeiro dia, o dia da ressurreição. Vamos ver mais um texto, para nós vermos esse aspecto espiritual do sepultamento. Hebreus capítulo 9. Abra lá a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aqui é um texto que nos fala onde Jesus estava durante aquele período do seu sepultamento. Diz o texto que quando ele brada e diz, Pai, na tua mão eu entrego a minha vida, entrego o meu espírito, o véu do templo parte de alto a baixo. Parte de alto a baixo. Era aquele véu que separava o santo dos santos. E diz aqui que naquele momento Jesus ele entra de uma vez por todas na presença do Pai, no Santo dos Santos, e aqui é maravilhoso, num tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ou seja, dá-nos a imaginar que no céu, no paraíso, há ali então o lugar onde a presença de Deus está, o verdadeiro Santo dos Santos. E quando Jesus entrega a sua vida, ele comparece nesse lugar, apresentando ao Pai o sangue, o seu próprio sangue, derramado na cruz do Calvário. Não um sangue de bezerro, de bode, como diz o texto, mas o seu próprio sangue. Uma vez por todas, os nossos pecados são perdoados, o caminho para o nosso encontro com Deus está aberto. Que coisa maravilhosa! Nós precisamos ler a Bíblia com cuidado e precisamos ler mais e ter a disposição de fazer mais perguntas e ter a disposição de aprender mais. E é maravilhoso quando você lê a palavra de Deus e você vê a grandeza do amor de Deus por nós. Maravilhosa é essa lição. Jesus sendo colocado na sepultura, e foi colocado ali na sepultura para nos tirar de uma sepultura muito pior, de uma prisão muito pior, que é a prisão do pecado, que é os grilhões das trevas. Jesus, ele vai à sepultura e durante aquele período ele comparece perante o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, oferece o sangue para que a dívida que pesava contra nós, que estava nas mãos do Pai, pudesse ser quitada e nós pudéssemos ter comunhão e comunhão eterna com Ele. Prático do sepultamento de Cristo, você pode ver em Romanos capítulo 6. E em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo escreve dizendo que a morte de Cristo foi a nossa morte também.
E nós morremos com Cristo para também com Cristo ressuscitarmos. Em outras palavras, o sepultamento de Jesus simboliza e representa também o nosso sepultamento para o pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Nós já não somos mais escravos do pecado, mas agora somos libertos. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos viver em novidade de vida. Em novidade de vida. Nós, nesta aula, como nós falamos, nós iniciamos falando sobre João, que diz que se for falar tudo que Jesus fez, tudo aquilo que ele representa, todos os livros escritos, a terra seria pequena para tantos livros. Nós verificamos esses 3 aspectos, o terceiro bem rapidamente, destacando isso. Primeiramente, quando falamos do sepultamento, tem um aspecto histórico, é algo que realmente aconteceu e que tem um significado maravilhoso. Vimos também o aspecto espiritual e debatemos e colocamos essa ideia que é tão comum, talvez alguns de vocês que estão fazendo o curso nunca tenham escutado essa história, da descida ao Hades. Talvez alguns que estão fazendo o curso sempre ouviram isso e nunca ouviram uma outra posição, mas o fato é que Cristo, quando morreu, o corpo estava na sepultura, mas ele já estava no paraíso, já estava lá com aquele ladrão, estava lá entregando ao Pai a sua própria vida, o seu próprio sangue, por meio do qual nós somos resgatados, nós somos purificados, nós somos santificados, lavados e temos aí acesso a bênçãos maravilhosas como justificação, redenção, santificação e todas as promessas de Deus. E vamos ter em mente também esse aspecto prático. Cristo foi sepultado e com ele nós também fomos sepultados para o pecado, para vivermos em novidade de vida. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo esteja conduzindo a sua mente, o seu coração nessa caminhada, que é uma caminhada de conhecimento das maravilhas daquilo que Deus tem a nos ensinar. Que Deus te abençoe.